Nós não produzimos em larga escala, nós produzimos de forma muito diversificada, com qualidade, de sul a norte, com muitas especificidades de vinho, com grandes vinhos em todas as regiões. E também nesta região onde nos encontramos, com vinhos de grande nível, mas que competem no mercado muito exigente. Vinho com qualidade, se transformou, apoiado por um projeto jovem também na área da viticultura, de enófilos, associado à gastronomia. Temos feito um trabalho notável, mas que precisa de ter notoriedade internacional. Nós precisamos de vender melhor o nosso vinho. O nosso problema é de preço de vinho. Há pouco falava comigo, está ali sentado, não fixei o seu nome, peço desculpa, mas do problema real. O problema real é que nós temos que melhorar o preço ao produtor. O produtor hoje tem um preço muito baixo. E quando vamos à restauração, restaurante ou ao supermercado, o produtor fica, de facto, em estado de choque quando vê o diferencial de preço no consumidor final e aquilo que lhe pagam ele, que fez tudo para pôr o vinho cá fora. Engarrafou o vinho, até com marketing interessante, também imagem cada vez mais melhorada, e de facto é confrontado com esta dificuldade. Nós só temos hipóteses de ultrapassar isso ganhando dimensão. O grande problema que temos hoje em Portugal é simultaneamente um problema, mas também uma vantagem. Temos diversidade, mas temos pequena dimensão. Quando se trata de comercializar, precisamos de ganhar escala. Podemos ter os vinhos todos que quisermos. Quando vamos a uma feira internacional, temos que vender em vinho de Portugal. Pois lá dentro podem ter o vinho todo, do Alentejo, do Douro, da Bairrada, do Ribatejo. O consumidor final, em compra, o cliente tem que perceber que Portugal tem vinho de qualidade para vender uma imagem. Isto é válido para o vinho, eu digo, é válido para tudo. Todas as áreas da nossa produção agrícola que precisa de vender lá fora e cá dentro, só tem hipótese de ganhar capacidade de agregação. Não há alternativa. O que fizemos agora nos hortícolas e frutícolas, criando também o mesmo conceito de venda ao vinho, que é o Portugal Fresh. E eu gostaria muito, e já o teria feito, provavelmente se a coisa não tivesse sido interrompida agora, que era trabalhar as outras áreas, a carne, por exemplo, carnes de Portugal. Nós temos muita qualidade, somos bons, temos que afirmar que somos bons cá dentro e lá fora, com a organização. Esse é o caminho que temos que fazer e temos que fazer para melhorar o preço e ganhar força negocial cá dentro com a distribuição, porque a distribuição esmaga-nos, esmaga quem produz. Portanto, só é possível resolver com esta forma de trabalhar. Ainda assim, se olharmos para 2010, o comportamento do setor foi fantástico. Nós ultrapassámos os 7 milhões de hectolitros durante 2010, aumentámos a produção, aumentámos as exportações 16% em valor, em quantidade à volta de 9%, significa que o preço médio da garrafa melhorou em 2010. No mercado internacional, o nosso vinho vendido lá fora melhorou o preço unitário da garrafa, ultrapassámos pela primeira vez os 650 milhões de euros de exportação, incluindo o vinho do Porto. É de facto um resultado fantástico. Se deve aos viticultores, se deve ao trabalho que temos vindo a fazer. O trabalho coletivo em conjunto. Fizemos há pouco tempo, em 2010, 2011, já a celebração do protocolo, estava pendente há muito tempo também com a Direção Regional do Rio do Tejo e com a Orvide, mediante a preservação das castas. Com a pessoa que também distinguiram no bocadinho. É um trabalho também dependente, um desejo dependente, mas está aí, com o património do Estado, todo o serviço do setor. É a única forma, nós precisamos de preservar as nossas castas. O património genético é aquilo que vai fazer a diferença no futuro. É uma riqueza que é a responsabilidade do Estado e do setor preservar. Nós demos o contributo em parceria com o setor. Este trabalho tem que ser feito, muito há por fazer, certamente, e eu tenho bem noção disso, das dificuldades, mas também daquilo que têm sido as conquistas, os trabalhos que os municípios estão a fazer com esta associação. É também um contributo inestimável, porque as autarquias estão com um território à sua volta, que é por todo o vinho, têm que colocar na sua agenda
desde logo o desenvolvimento deste setor e a utilização deste desenvolvimento em prol do desenvolvimento do Conselho, incluindo uma estratégia de desenvolvimento integrado dos seus conselhos. Sem vir a ser feito. Queria felicitar também a Associação e, através dela, todos os municípios que têm feito este trabalho, pelo contributo que têm dado para o setor do vinho, e eu queria que esse esforço se estendisse a todas as áreas da agricultura. A agricultura tem que estar na agenda nacional. E não é um trabalho do Ministro apenas. O Ministro tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Eu acho que dou um contributo que tenho dado, que é a minha obrigação. Mas é um contributo que tem que ser acompanhado por todos. Não basta vir à televisão e dizer que a agricultura é importante.